Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campos Prado e hoje nós vamos falar sobre equívocos sobre o Espiritismo. Nesse programa vai ser muito interessante porque nós vamos tentar colocar aqui de uma forma fácil, tranquilo, o que é o Espiritismo, né? E muitas vezes o que não é o Espiritismo, que muitas pessoas confundem. Eu estou aqui com a convidada Marta Capelotto e nós vamos falar então, começar a falar sobre esse assunto bastante interessante, né, Marta? Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço primeiramente a oportunidade de podermos divulgar essa doutrina e num canal assim mais amplo, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo possam compreender um pouquinho mais do que é o Espiritismo e tentarmos, em breve síntese aqui, darmos uma geral naquilo que a gente costuma ouvir por aí sobre o que é o Espiritismo e o que não é Espiritismo, né? E confundem e cometem-se equívocos muito graves. Então, a oportunidade é muito bem-vinda para todos nós, divulgadores da doutrina. Bom, ótimo, eu acho que a intenção nossa realmente do programa não é assim uma aula, não é nenhuma palestra, mas é realmente um bate-papo, como nós estamos aqui numa sala e os nossos telespectadores vão estar aí tendo uma informação sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, muita gente já ouviu falar com certeza, claro, mas poucos sabem exatamente o que é e o que se diferencia de outras coisas que às vezes pessoas acham similares por motivos de alguma característica ou outra. Então vamos iniciar dizendo o seguinte, vamos deixar mais claro assim, por exemplo, é uma religião ou não é uma religião? Como que isso, vamos dizer, é uma filosofia, um estudo, como que se encaixa nesse mundo, vamos dizer, filosófico, no sentido de busca de esperança, de um algo superior? Na verdade, a doutrina espírita, ela é uma trilogia. Ela é uma filosofia, ela é uma ciência e todos os princípios, esses componentes de um lado e de outro, desagam numa religião. Porque nós temos o Pentateuco, que seria, todo mundo sabe que é penta, porque no futebol nós conhecemos, já fomos campeões 5 vezes. Nós temos 5 obras básicas da doutrina que nós costumamos chamar de Pentateuco kardeciano, onde se resumem ali todas as diretrizes e as orientações do que é a doutrina. Além de ela ter esse tríplice aspecto, filosofia, religião filosofia, religião e ciência, ela é também algo que veio com um caráter revelador para a nossa humanidade. Nós sabemos, e isso já que somos evolucionistas, todo mundo sabe, não é? Para nós espíritas, não existe a criação de um espírito no momento em que nasce um corpo, mas diferentemente nós habitamos corpos diferentes em sucessivas reencarnações. E sendo assim, nosso espírito armazena conhecimentos, experiências ao longo dos séculos e séculos, né? Quando fomos criados simples, ignorantes, não há privilégios para Deus no sentido da criação. Então nós vamos recebendo aos poucos aquelas orientações para nós sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Aliás, se nós estudássemos com bastante afinco a doutrina espírita, nós encontraríamos e encontramos todas as respostas que o nosso espírito anseia, e faria muito sentido na questão, desculpe-me, de nós melhorarmos a nossa vivência
em razão do nosso viver, sabendo que a vida, a morte não acaba com a vida, o espírito prossegue nas suas experiências e vai colher aquilo que semeou, ele pensaria mais para fazer e ter as suas atitudes. Ele procuraria se corrigir, ele procuraria o conhecimento libertador para se transformar e melhorar. Mas isso tem que acontecer aos poucos. Nós não conseguimos, na nossa evolução, dar saltos na melhora. Então, de tempos em tempos, há uma parte da verdade se manifestando para nós. E a doutrina espírita, nós podemos dizer que é uma parcela desta verdade do todo. Então, vamos imaginar um bolo e nós tiramos uma fatia, né? Saboreamos aquela fatia, assimilamos aquilo. Então, aquilo como representando uma parte, a verdade, o todo, e nós vamos fatiando e descobrindo, né, aos poucos, e nós chegaremos, como tem espíritos de alta envergadura que ombreiam com Deus. Então, essa questão de Deus também para nós espíritas, que é como qualquer outra religião cristã, Deus é soberano, Deus é a perfeição máxima, Deus é o Senhor do universo. Só que, por ora, nós não temos ainda, pela nossa pouca evolução, de dizermos o que é Deus. Tanto que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus e não quem é Deus. Já tirando, desmistificando e eliminando aquilo que nós sempre fizemos, colocando Deus à nossa imagem, o que não é verdade. Nós somos semelhança de Deus, temos todas as potencialidades divinas dentro de nós, mas saber o que é Deus ou o que é o Espírito, por ora, nós não temos ainda todo o conhecimento, porque há necessidade de ter conhecimento científico, conhecimento em todos os segmentos para nós fazermos. Então, eles, os superiores, disseram isso. Por ora, não podeis saber o que é Deus. Então começa por aí. Nós acreditamos em Deus, Jesus é o nosso governador planetário, aliás, o idealizador do nosso planeta. E a doutrina espírita, para nós, seria aquilo que nós encontramos no Evangelho, o Consolador prometido por Jesus, no campo religioso. Porque todo o ensinamento de Jesus, todos os seus, que se resume na lei do amor, esses ensinamentos nos levariam a viver de acordo com aquele cristianismo puro do início, quando Cristo esteve conosco. Na verdade, Jesus veio dizer para nós a vontade do Pai de todos nós, dele e nosso, né? Só que existem graus de mais e menos desenvolvimento. Então Jesus está muito acima de nós e nós ainda no aprendizado, necessitando das sucessivas reencarnações, para nós irmos a cada uma delas, irmos depurando o nosso espírito. Então a doutrina para nós, a doutrina espírita, ela é essa trilogia que veio no tempo certo, né, que ela surgiu com a publicação da sua obra angular, que é o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, a partir do momento em que foi lançada, ela veio ao mundo num tempo, e é muito interessante, nós não temos tempo para isso agora, mas estudarmos também a época em que ela surgiu. Havia um materialismo muito grande, um desapartamento, vamos dizer assim, uma ruptura, melhor seria a palavra, daquelas cabeças pensantes com as religiões, ou com a religião que era predominante, o catolicismo, por N razões que não me compete aqui dizer, a história, e na história do cristianismo nós vamos encontrar dados,
mais pro lado, vamos dizer, do Ocidente aqui, né? Isso, é. Então seria, vamos dizer, tanto na Europa como na América, isso. Depois daí de meados do século XIX, 1858. Porque era assim, então aqueles dogmas que eram, né, que você tinha que, como até hoje ainda tem alguns, que você se questiona, não, por que é? É porque tem que ser. Mas por quê? Porque é. Então isso chama-se dogma, quando nós engessamos uma ideia e não permitimos nenhuma modificação, questionar. Passa a ser uma fé, você Isso, acredita então, por fé. Exato, né? Mas isso não basta. Se nós nos colocarmos, e eu me coloco nessa situação. O ser humano que é pensante. Que você pensa, mas por que assim? Porque não, tem que ter uma razão. Né? Então foi neste momento, e havia também, teve a Revolução Francesa, que teve consequências muito grandes em todos os campos do saber. Então um questionamento muito grande. Exato, uma ebulição da vida do ser humano na Terra. Isso, né? Uma ebulição no campo das ideias, das artes, tudo, a partir da Revolução Francesa. Sim. Então surge a doutrina, e aí quando Kardec, que aí é o nosso codificador, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Kardec é o fundador, que Kardec é o inventor. Nossa, o dia que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu preciso falar em algum lugar que não é assim. Kardec foi um grande pedagogo, na verdade o nome dele era Denisard Rivail, Hippolyte Denisard Rivail. Era um pedagogo dos mais competentes, né? Ele vivia onde? Ele vivia em Lyon, na França. Lyon. E tinha tido toda a sua formação escolar com um dos grandes pedagogos, estudou em Yverton, na Suíça, enfim, ele com Pestalozzi, que para quem é professor, pedagogo, sabe muito bem qual era o posicionamento desse grande educador. E foi ali que Hippolyte, então não era Kardec ainda, ele fez toda a sua formação. Um homem culto, dominava 4, 5 idiomas com perfeição, tinha obras de gramática francesa, matemática, enfim, publicadas, e foi um grande professor. Interessante que quando a gente começa a estudar, Kardec, por que a espiritualidade o escolheu? Talvez porque a doutrina espírita ela tenha este foco de ser uma educadora do espírito. Então não se escolheu um religioso para ter como tarefa, né, eu digo uma grande missão que ele teve, de recebendo as instruções pelas vozes dos espíritos superiores, ele ter a capacidade de compilar tudo e formar as obras básicas da doutrina, que foi um trabalho hercúleo que o tirou, né? Ele acabou tendo, por esgotamento, depois de tempos, um aneurisma, por tanto esforço, por tanto trabalho. E quando então ele lança o livro dos Espíritos, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, para diferenciá-lo ou não confundirem a sua pessoa com o pedagogo que ele era. Porque tudo que ele, como pedagogo, ele fazia, havia uma grande aceitação e credibilidade. Rivail adota o pseudônimo de Allan Kardec para que então aquilo que era novo, que ele estava lançando, não como obra sua, mas como obra dos espíritos, não fosse confundido com o seu papel até então de um educador, no sentido literal da palavra, como pedagogo que foi. Então, ela surge nesse tempo. Aí ele era mediúnico? Não. É interessante. Como que ele codificava? Por quê? Aí que entra a questão da mediunidade também. Porque quando você fala, a doutrina espírita surgiu através dos canais mediúnicos, aqueles que não acreditam na mediunidade, alguns que acham que o médium é um atrelado
ao Satã, ao demônio, ou aos demônios, que é o outro equívoco, porque nós não acreditamos em demônios, ou demônio naquela forma, né, pintada, sim, vermelhinho, de chifrinho, que faz o mal. Não, o que nós acreditamos é que os espíritos que ainda não têm uma evolução, porque são graus evolutivos, então tem aqueles que às vezes são muito inteligentes, mas ainda não têm a moral suficientemente desenvolvida para fazer um bom uso da sua inteligência. Precisa fazer evoluções, como você falou, isso, aquela parte do bolo teria que... E você vê que às vezes o ser humano, ele é tão assim, ele prefere atribuir tudo aquilo que ele faz, que ele promove, por conta de alguém, ter um bode expiatório, vamos dizer assim, que sim, no caso é o demônio, para os seus maus atos. Então, porque é difícil o autoenfrentamento, nós reconhecermos que as coisas que acontecem conosco acontecem por nossa própria incúria. Somos nós sempre e sempre os artífices dos acontecimentos da nossa vida, né? Então, Kardec, ele era estudiosíssimo, e o que acontecia na época? E isso começou nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, começaram uma profusão de fenômenos, as mesas girantes, né? Então, naqueles salões da Europa, virou modismo, se reunirem as pessoas e indagarem, fazerem perguntas às mesas, e as mesas saíam girando. E um amigo de Kardec, ao tomar conhecimento disso, propõe a ele que ele vá assistir, vá a uma dessas reuniões. E como um homem muito sério, primeiro aquilo para ele soou muito estranho, ele acabou indo numa dessas reuniões, e aí o seu senso de crítica, de análise, né? Ele começou a perceber que aquele movimento não era provocado por nenhum ilusionista, porque tem, né, essas coisas, sim, de mágica, sim, que você vê, que você fala, nossa, como que isso pode acontecer? Sim. E aí ele viu que havia alguma coisa inteligente por detrás, atuando sobre aquela matéria, né? Aí imagine naquela época, embora já Mesmer estudasse magnetismo animal e vai por aí afora, nossa, eu falo que hoje o meu compromisso aqui com vocês é dar uma pincelada, mas a doutrina a gente viaja muito, porque um gancho pega o outro, e a gente, para poder explicar bem, você tem que se reportar a certas coisas para que aquilo faça sentido. Faça sentido. Senão fica no... E por falar nisso, realmente, o tempo foi passando, acho que a explicação foi muito boa, e nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar para dizer, né, para poder continuar essa conversa muito interessante e falar mais, né, sobre toda essa doutrina espírita. Até daqui a pouco.